Você já fez algum cursinho de inglês ou na escola ou particular e viu pouco ou nenhum resultado? Com esse novo método revolucionário você vai turbinar o teu inglês com 1/3 do tempo que você precisaria com um método convencional. E aí, aqui é o Eli, e se você quer se tornar fluente, preste muita atenção nas dicas que eu vou dar nesse vídeo, porque todas elas são usadas por poliglotas que falam diversas línguas e que você também pode usar, mesmo que você tenha muito pouco tempo para estudar por dia ou também não tenha muito dinheiro para comprar qualquer cursinho caro por aí. Então, se você tem muito pouco tempo para estudar e tem medo de ficar gastando dinheiro com aqueles cursinhos que não dão muito resultado e também fica meio perdido na hora que pega o material para começar a estudar qualquer outra língua ou tentar turbinar o teu inglês sozinho, preste muita atenção, porque eu fui atrás das técnicas de neurociência para saber como os poliglotas fazem para aprender 20 línguas em um tempo muito recorde. E eu descobri que eles não são gênios e você pode usar essas técnicas. E o melhor é que você não precisa nem gastar o seu tempo pesquisando como é que eles fazem isso, porque eu vou te contar, e também você não vai nunca mais precisar ficar gastando dinheiro com aqueles cursinhos que te deixam com o inglês meio travado e não evoluem o seu inglês da forma certa. Então não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque tá vindo muito mais dicas por aí. Arcaico mesmo é a palavra. Eu gastei muito tempo fazendo aqueles cursinhos que a gente encontra aí nas cidades, aqueles cursinhos convencionais, e aquilo nunca funcionava. Eu via outras pessoas progredir e pensava, será que a culpa é minha? Aí eu ia falar com os professores e eles diziam que eu não me esforçava direito. E daí eu ficava pensando, mas será que eu não me esforço direito ou esse cara é um gênio? E aí eu acabava pensando que aprender inglês era só pra gente que era muito inteligente e tinha muito tempo para estudar, e eu acabaria ficando para trás, como realmente aconteceu. Mas eu comecei a pesquisar e descobri que a técnica que os poliglotas usam para aprender várias línguas, todos podem usar. E com essas técnicas que eu vou te passar aqui, você vai poder melhorar muito o teu inglês ou qualquer outra língua que você esteja aprendendo a falar. E fica comigo até no final desse vídeo se você quer melhorar o seu inglês, porque eu tenho um presente especial para você no final do vídeo que vai ajudar a turbinar de vez o teu inglês. Aprender uma nova língua é mais ou menos como encher um copo vazio. Funciona mais ou menos assim. Uma língua é dividida entre input, que é o que eu chamo de abertura de uma língua, e o output. Eu já fiz um vídeo falando sobre como funciona essa divisão e hoje eu vou focar somente no input, que é a abertura de uma língua, ou seja, quando você está enchendo esse copo novo. Na verdade, segundo o grande linguista Stephen Krasner, a gente não aprende uma língua, a gente adquire uma nova língua. E como que funciona isso? Como uma criança começa a aprender uma nova língua, ela vai aprendendo e dando sentido ao mundo em volta dela muito mais do que apenas livro-texto e gramática com esse tipo de coisa. Porque o nosso cérebro, ele trabalha conferindo sentido às coisas muito mais do que somente com a leitura. Mas a gente usa as nossas emoções, as imaginações, a sensação e também a linguagem corporal para aprender um novo sentido ou significado de alguma coisa. A grande neurocientista Barbara Oakley mostra que o nosso cérebro trabalha de dois modos, do modo focado e do modo difuso. E ela diz que é justamente quando a gente está no modo difuso, que é um modo muito mais relaxado, onde nossa mente está muito mais à vontade, que é quando a gente passa a conferir sentido muito mais fácil nas coisas. E é daí que nasce a fluência. A fluência em uma nova língua, ela emerge totalmente de forma natural, tal qual acontece em uma criança. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui é como você vai trabalhar para a tua abertura da língua, ou seja, o teu input, porque essa é a parte mais importante de se adquirir uma nova língua, é o que você coloca de conteúdo. Então, eu estou usando a teoria do Stephen Krasner,
que vai te mostrar como você vai otimizar o seu input, ou seja, como você vai otimizar o teu aprendizado, ou seja, a tua aquisição de uma nova língua, com 4 passos que ele mostra que são muito eficientes para que você turbine e melhore muito qualquer língua, mas principalmente o inglês. Então não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para muito mais dicas assim. E também não se esqueça de no final desse vídeo aqui ver o vídeo de como você pode se tornar poliglota usando essa técnica e essa leitura de uma língua completa. Porque nesse vídeo eu vou focar somente na entrada, somente na abertura dessa nova língua para que você possa turbinar o seu inglês. A primeira característica para você otimizar o seu input, ou seja, aquilo que você coloca na xícara, aquilo que você coloca no seu cérebro para aprender uma nova língua, é que essas informações que você coloca, elas têm que ser compreensíveis. E o que significa ser compreensíveis? Você tem que fazer aquilo que a grande neurocientista Barbara Oakley fala. Você tem que usar o modo tanto focado como difuso. Você tem que ser capaz de conferir sentido às coisas de uma maneira focada, mas também difusa. E o modo mais fácil de você fazer com que os inputs, com que o conteúdo que está entrando no seu cérebro seja compreensível é com filmes, séries e vídeos lá do YouTube. Bom, se você duvida disso, você precisa entender que o nosso cérebro ele realmente funciona desta forma, a forma focada e a forma difusa. Quando a gente está focado, você pode ver aí nas imagens, a gente tem facilidade para acessar padrões que a gente já conhece. Esses pininhos aí representam como se fosse uma máquina de Bebolim e a gente tem uma facilidade em acessar padrões que a bolinha de Bebolim já conhece, mas a gente tem muita dificuldade no modo focado para criar um novo padrão, e é para isso que funciona o modo difuso, um modo mais relaxado. Então, como você vai fazer para usar esses dois modos, o focado e o difuso, ao mesmo tempo, para otimizar o seu input para que ele seja muito mais compreensível? É muito fácil, você escolha um filme, uma série ou um vídeo aí do YouTube e você sente na frente dele para você assistir, junto com um caderninho. E com esse caderninho você vai anotar no máximo 5 palavras que eles falaram em outra língua, em que você conseguiu captar o que aquilo significava, seja por legenda ou simplesmente pelo contexto mesmo. Com a prática de 5 palavras por série ou por episódio, você vai ver que o seu inglês ou outra língua que você queira aprender vai turbinar muito, porque você vai estar ao mesmo tempo focado, porque você quer pegar essas 5 palavras, mas também ao mesmo tempo de um modo relaxado, porque você vai estar aproveitando e fazendo algo com que você curta. E isso nos leva ao segundo pilar da otimização do input, que é a otimização da abertura da língua. É que ela deve ser interessante ou relevante. O problema daqueles métodos convencionais que a gente vai lá nos cursinhos ou aprende pela internet é que assistir a aula é um saco, cara. É muito ruim. Você tem que ficar escutando o que o professor está falando e depois fazer os temas lá em casa e depois ele vai ficar cobrando. É um saco isso. Então, o que você precisa entender que esse segundo pilar mostra que para você realmente aprender uma língua, para você realmente se adquirir uma nova língua, tudo aquilo que entra na sua cabeça, o input, ele deve ser relevante para você. E é por isso que eu recomendei filmes e séries que você gosta em outra língua, em que nos primeiros 3 meses você tem que usar a legenda. Eu falei isso sobre a cronologia de você se tornar um poliglota em até 1 ano, lá naquele outro vídeo que eu vou deixar recomendado aí, e eu recomendo muito que no final desse você assista. Então, se você faz com que toda a informação que entre na sua cabeça seja interessante ou relevante para você, isso vai otimizar e vai melhorar muito o seu inglês. E eu tenho algumas dicas de como você pode fazer isso de forma interessante e também que ela não tome tempo do seu dia. O que você pode fazer é o que eu recomendei no outro vídeo aqui também do canal, que é como você escutar muito melhor, que é como você pode aprender com o Chuck Norris
para você escutar muito melhor, que é que você escuta coisas do seu tema na sua área, por enquanto que você desenvolve qualquer outra atividade mecânica, fazendo com que isso não tome nada a mais do seu tempo. Vou deixar esse vídeo aqui também recomendado para você dar uma olhadinha para como você pode fazer isso, essa otimização, de um jeito que você goste e se divirta com isso, fazendo com que você não perca nenhum segundo do seu dia precisando parar e estudar uma nova língua, mas você faz isso de forma natural. O terceiro pilar da otimização de uma língua é o que em inglês se chama the core of a language. The core é geralmente o núcleo, é o caroço, é o núcleo duro de uma língua. E você pode encontrar isso em vários sites. E o que é esse núcleo duro de uma língua? São as 1000, 2000, 100, 200 palavras mais frequentes. Por exemplo, no italiano, que é a atual língua que eu estou aprendendo, existe um site chamado Italian Pod, que é onde você pode aprender com áudio as 200 palavras mais comuns do italiano. Também no inglês, você pode pesquisar aí no Google, tem um site muito bom que eles ranqueiam as 1000 palavras mais utilizadas no inglês, que é a Word Frequency. E essas são as palavras mais utilizadas. Então, se você quer melhorar e dar aquele acelerada no teu inglês no começo, ou quando você está com o inglês meio travado, aprenda quais são essas palavras. Isso vai te ajudar fazendo com que você tenha assim, um nível de inglês e de qualquer outra língua muito mais rápido, pegando muito mais fácil. Os poliglotas sempre fazem isso e você pode ver em qualquer site de poliglota que eles sempre colocam lá as frases e palavras mais comuns naquela língua. Eu também vou deixar aqui no link aqui embaixo para você ver um aplicativo do Steven Kaufmann, que é um poliglota que fala 17 línguas, e ele inventou um aplicativo de como você pode fazer isso de uma maneira interessante e muito otimizada. O quarto pilar da otimização do input, da otimização da abertura, da informação que você coloca no seu cérebro, é que ela deve ser em grande quantidade. Eu falei isso também no vídeo lá sobre como se tornar um poliglota, mas os estudos mostram que a gente não sabe quanta informação você precisa colocar no seu cérebro, quanta informação você precisa colocar naquela xícara para que você passe a apreender, a fazer parte de uma nova língua de modo natural. Então você tem que fazer isso com grande quantidade. E eu recomendo naquele outro vídeo lá também que seja de 30 minutos a 1 hora por dia, fazendo esse modo aí que eu recomendei, por enquanto que você desenvolve outra atividade e também de um modo focado. Lembre sempre de que a gente tem que usar esses dois modos, o modo focado e o modo difuso. Para você otimizar de verdade o seu cérebro para aprendizado de uma nova língua, tudo que você coloca para dentro é mais de 80% do aprendizado de uma nova língua. Porque pense só, se você vai querer falar, você tem que ter conteúdo para falar, você tem que ter alguma coisa para se debruçar sobre, para que você possa falar ou escrever. Então, o input, aquilo que entra, vem antes, né? Vem muito antes. Então, isso tem que ser totalmente compreensível, tem que ser algo muito interessante para você, tem que ser também em grande quantidade e tem que ser primeiro através do núcleo da língua para que você otimize muito a sua aprendizagem. E se você está querendo aprender inglês e turbinar de vez o seu inglês, eu separei um vídeo falando de como você pode chegar do zero ao avançado somente com um material, com uma metodologia totalmente moderna e eficaz e comprovada por milhares de alunos, fazendo com que você não perca tempo e nem dinheiro para turbinar de vez o seu inglês. Eu deixei o link desse vídeo aqui na descrição, é o primeiro link aí, então clica aí e assiste, porque eu tenho certeza que se você não clicar agora aí e não assistir, daqui a um tempo você vai se arrepender de não ter clicado, porque o tempo vai ter passado e você não vai ter otimizado e nem evoluído no seu inglês da forma revolucionária que esse material pode te trazer. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal e também de assistir aquele outro vídeo que eu recomendei sobre como se tornar um poliglota
E não sai daqui sem se inscrever, porque eu vou fazer um outro vídeo sobre o output, sobre a fala e a escrita e como você pode otimizar as duas. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido, fique com Deus e é isso.